São 4 horas da manhã e a prova final vai ser daqui a 8 horas. E depois vai ter um recital de piano. Você estudou e tocou por dias e dias a fio, mas não se sente pronto para nenhum dos testes. O que você pode fazer? Bom, você pode tomar uma xícara de café e passar as próximas horas decorando e praticando. Mas, acredite ou não, é melhor você guardar os livros, deixar a música de lado e ir para a cama. O sono ocupa quase 1/3 de nossas vidas, mas muitos de nós damos pouca atenção a ele. Geralmente, essa negligência é resultado de um mal-entendido. O sono não é perda de tempo, ou apenas um modo de descansar depois de acabar um trabalho importante. Pelo contrário, o sono tem uma função essencial, durante o qual nosso corpo equilibra e regula nossos sistemas vitais, afetando a respiração, regulando a circulação, o crescimento, até a resposta imune. Isso é ótimo, mas você pode se preocupar com isso depois dos testes, certo? Opa, calma aí. Acontece que o sono também é crucial para o seu cérebro. 1/5 do seu sangue circula no cérebro quando você adormece. E o que se passa em seu cérebro enquanto você dorme? É um período de atividade intensa de reestruturação que é crucial para o funcionamento de nossa memória. À primeira vista, nossa capacidade de lembrar as coisas não parece tão impressionante. No século XIX, o psicólogo Hermann Ebbinghaus demonstrou que, em geral, a gente esquece 40% de conteúdo novo nos primeiros 20 minutos. Um fenômeno conhecido como a curva do esquecimento. Mas esta perda pode ser evitada por meio da consolidação de memória, o processo pelo qual a informação é transferida da nossa memória fugaz de curto prazo para a nossa memória mais duradoura de longo prazo. Essa consolidação ocorre com a ajuda de uma parte importante do cérebro, conhecida como hipocampo. Seu papel na formação da memória de longo prazo foi mostrado na década de 50 por Brenda Milner, em sua pesquisa com um paciente conhecido como HM. Depois de ter seu hipocampo removido, a capacidade do HM formar novas memórias de curto prazo ficou prejudicada, mas ele era capaz de aprender tarefas físicas por meio de repetição. Devido à remoção do seu hipocampo, a capacidade de HM formar memória de longo prazo também foi prejudicada. O que esse caso revelou, entre outras coisas, foi que o hipocampo estava especificamente envolvido na consolidação da memória declarativa de longo prazo, como os fatos e os conceitos dos quais você precisa se lembrar para a prova, em oposição à memória de procedimento, com os movimentos dos dedos que você precisa dominar para o recital. As descobertas de Milner, juntamente com o trabalho de Eric Kandel na década de 90, nos forneceram o modelo atual sobre como ocorre esta consolidação. No início, os dados sensoriais são transcritos e registrados temporariamente nos neurônios, como memória de curto prazo. A partir daí, eles viajam para o hipocampo, que fortalece e aprimora os neurônios nessa área cortical. Graças ao fenômeno da neuroplasticidade, novos botões sinápticos são formados, permitindo novas conexões entre os neurônios e fortalecendo a rede neural, onde a informação será devolvida como memória de longo prazo. Então, por que nos lembramos de algumas coisas e outras não? Bom, há algumas maneiras de influenciar a extensão e a eficácia da retenção da memória. Por exemplo, as memórias que são formadas em momentos mais emocionantes, ou mesmo de estresse, serão mais bem gravadas devido à ligação do hipocampo com a emoção. Mas um dos principais fatores que contribuem para a consolidação da memória, você já adivinhou, é uma boa noite de sono.
O sono é composto por 4 estágios, e os mais profundos deles são conhecidos como sono de ondas lentas e o sono de movimento rápido dos olhos, REM. Os aparelhos de EEG que monitoram as pessoas nesses estágios demonstram sinais elétricos que se movem entre o tronco cerebral, o hipocampo, o tálamo e o córtex, que servem de estações de retransmissão da formação da memória. E foi mostrado que os diferentes estágios de sono ajudam a consolidar diferentes tipos de memórias. Durante o sono de ondas lentas, por exemplo, a memória declarativa é codificada em um local temporário, na parte anterior do hipocampo. Através de um diálogo impermanente entre o córtex e o hipocampo, a memória é reativada repetidamente, sendo direcionada e distribuída para a memória de longo prazo no córtex. Devido à semelhança do sono REM com a atividade cerebral na vigília, ele está associado com a consolidação da memória de procedimento. Com base nesses estudos, ir dormir 3 horas depois de memorizar suas fórmulas e 1 hora depois de praticar suas escalas seria o ideal. Portanto, esperamos que você possa ver que evitar o sono não só prejudica a sua saúde a longo prazo, mas torna menos provável que você retenha todo o conhecimento e sua prática da noite anterior. E tudo isso reforça a sabedoria da frase dormir sobre o assunto. Quando pensamos em toda a reorganização interna e formação de novas ligações que ocorrem quando descansamos, podemos até dizer que um bom sono faz-nos acordar todo dia com um cérebro novo e melhorado, pronto para enfrentar os desafios futuros.